Ao longo da minha caminhada, que já está completando aí 34 para 35 anos, eu acompanhei e fiz parte da história de muita gente. Eu vi muita gente se converter, eu vi muita gente ser batizado com o Espírito Santo, eu vi muitas pessoas casadas, eu vi muitas pessoas criarem seus filhos. Inevitavelmente eu acabei estando próximo de muitas pessoas, seja no ministério local, seja no ministério itinerante. E eu notei algo que fazia parte da vida de um grande número de pessoas. Era não conseguir completar a caminhada. Pessoas que pararam pelo caminho, pessoas que se desviaram, que carregavam consigo uma fé que aparentemente era inabalável, o nível de comprometimento de basicamente todos os cultos, uma fidelidade invejável, para dizer a verdade, mas que me parece que depois de um tempo tudo isso desapareceu. Aquela vontade de fazer foi embora, a vontade de participar desapareceu, a fidelidade deu lugar a uma vida de pecado. Pessoas que inevitavelmente não conseguiram conduzir essa caminhada por muito tempo, talvez por não entenderem que a caminhada de fé não é uma prova de velocidade, ela é uma prova de resistência. Talvez por não entenderem que mesmo depois de vencermos uma batalha, a nossa postura precisa ser uma postura inabalável, porque certamente, enquanto estivermos vivos, viveremos as nossas batalhas. Então, ganhe ou perca, certo? Se você ganhar a batalha, é importante que você permaneça firme. Se você perder a batalha, é importante você entender que perder uma batalha não necessariamente significa perder a guerra. Nós aqui muitas vezes já perdemos algumas batalhas, mas manter-se firme, né, é a posição que nós precisamos estar. Então hoje eu vou apresentar a você a história de um homem de Deus, é verdade. E nós vamos acompanhar isso de perto. Mas também vamos notar que esse indivíduo começou bem, mas terminou mal. Esse indivíduo viveu momentos extraordinários da sua vida, mas acabou fracassando. Então a minha proposta hoje é mostrar a importância de sermos firmes e constantes. Às vezes vai chegar alguém perto de você, mais ativo, mais capacitado, mais comprometido, certo? Com mais sabedoria, com mais conteúdo, com mais condições de estar à frente. Não se preocupe, tá certo? É seu papel simplesmente continuar seguindo, pedindo a Deus para que você não desfaleça no caminho e também orar pelas outras pessoas. Então hoje eu vou conversar com vocês sobre o rei Asa. Talvez grande parte da igreja nunca teve acesso à história desses reis. Normalmente os reis mais mencionados na Bíblia costumam ser Davi, Saul e Salomão. Mas Asa, ele é o filho de Abias. Na verdade ele é o trineto de Davi. Davi gerou Salomão, Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias e Abias gerou Asa. Esse garoto, eu vou chamar assim porque era alguém entre 18, 20, no máximo 22 anos de idade. Esse garoto assume o reinado. Ele é o segundo rei de um reino dividido. Israel tinha 12 tribos e Asa vai reinar sobre o reino do norte, que era composto de apenas 2 tribos, Judá e Benjamim. Então ele é um rapaz de aproximadamente 20 anos, certo? Que se torna rei de 2 tribos. A maneira como ele começa e como ele conduz isso é muito importante, mas mais do que isso, como ele vai terminar. Então nós vamos começar com 2 Crônicas, capítulo 14,
verso 2. Isso. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. Você pode ler isso? Isso, Asa fez. Nós vamos começar daqui, fez. Asa era alguém, certo, que fez. Ele não simplesmente falou sua vida, ele executou. Ele era alguém que colocava em prática um estilo de vida. E que estilo de vida era esse? Ele é o novo rei. Seu pai morreu, Abias morre e Asa assume o trono. E o texto diz que Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Bom e reto aos olhos do Senhor. A maneira que este moço vai conduzir sua vida independe da avaliação de outras pessoas. Asa era alguém que não se preocupava com a opinião dos outros a seu respeito. Para Asa, o que era importante é saber que Deus era com ele e ele estava intencionado em fazer o que era bom e reto aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor. Isso parece agradável, mas não é. Vivemos num ambiente onde a maioria de nós buscamos por aceitação. Queremos que as pessoas nos respeitem. Para nós é importante que as pessoas gostem de nós, nos vejam com bons olhos. E qual é a melhor maneira disso acontecer? É vivermos a nossa vida segundo a ótica das pessoas. É muito melhor para nós pensarmos sobre divórcio o que as pessoas pensam e não o que a Bíblia orienta. É muito melhor, certo, pensarmos as mesmas coisas que as pessoas pensam acerca de dinheiro e não o que a Bíblia nos orienta. Viver neste mundo segundo a ótica do Senhor, ela não é fácil. Pode ter certeza que isso não vai dar a você muitos amigos. Isso não vai dar a você uma admiração muito grande. Seus seguidores não serão muitas pessoas. As críticas serão grandes. Você será chamado de retrógrado, de ultrapassado, de fundamentalista, de extremista. Essa é a grande verdade. Mas Asa é alguém que resolveu viver a sua vida, certo? E fazer o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Para Asa, Deus não estava em qualquer lugar. Para Asa não é qualquer tipo de casamento que serve. Para Asa não é qualquer tipo de negócio que se entra. Para Asa não é qualquer tipo de pessoa que eu permito perto de mim. Asa tinha os valores, e os valores de Asa eram segundo a ótica de Deus e não segundo a ótica dos homens. E o que isso vai gerar para este rapaz? Mas preste atenção. O texto termina dizendo: aos olhos do Senhor, seu Deus. Asa resolveu viver segundo a ótica do Senhor, seu Deus. Olhe só, seu Deus. Quem foi que transformou o Senhor no Deus do rei Asa? Quem foi? Ele. Foi Asa que disse que o Senhor era o Deus dele. Porque quem diz quem é o seu Deus é você. Nós estamos num ano de eleição, então eu vou usar esse ambiente como um paralelo. Vote em Deus para que Ele seja o seu Deus. Porque Deus só precisa de um voto. Para Deus se tornar seu Deus, certo? Ele só precisa de um voto, o seu. Você que determina quem vai ser seu Deus. Mas qual é o problema de você colocar Deus como seu Deus? É que se Ele vai ser seu Deus, a partir deste momento, você vai ter que viver sua vida segundo a ótica dEle, fazendo o que é reto perante Ele. Como disse o apóstolo Pedro: mais importa a mim obedecer a Deus do que aos homens. Isso não é fácil, principalmente para essa geração mais nova, certo?
que ela foi basicamente criada num ambiente onde a rejeição é muito difícil. Sabe, falar algumas coisas da minha imagem, eu não vou mais para a escola. Eu não vou mais. Eu lembro quando eu era garoto, certo? Eu sempre tive a testa grandona. Que grande, certo? E eles me chamavam de testa de marquise. Uns amigos, cabelo de fogo, chupeta de baleia. Quem é que lembra de uns apelidos assim? Isso aí, ninguém morreu. Hoje virou bullying. Na minha época, bullying era negócio de fazer café. Brincadeira. Eu não estou dizendo que é agradável, não. Eu estou dizendo que isso fazia a gente aprender a lidar com dificuldade, certo? Com problemas. Quem aqui era da época da tabuada? É isso aí, caderno de caligrafia. Vamos lá, o pai dava para você aquele brinquedo, como é que é de montar? Quebra-cabeça, quem ganhava quebra-cabeça? Olha aí, você ficou inteligente? Hoje, na minha época, dança de cadeira, aquelas brincadeiras de criança, era 10 crianças e 9 cadeiras. Hoje é 10 crianças e 10 cadeiras, porque se uma criança não sentar, constrange a criança. Então acaba com a brincadeira, infeliz. É ou não é? Hoje as pessoas, elas estão com uma dificuldade. Se fizeram uma crítica para elas. A mãe me pediu ajuda. A menina estava fazendo uns videozinhos para a internet de ensinar comida. Então ela botou, coitadinha, ela botou lá o celular para filmar ela e estava lá fazendo comidinha. Só que era uma casa muito humilde. E a portinha do armário de cima, ela estava meio assim, porque a dobradiça tinha soltado. Menino, se você não tem noção, o pessoal, como você vai ensinar essa porta e não sei o quê, e não toma conta da sua casa, e quer ensinar uma coisa? A menina entrou em depressão, a mãe dela me ligou para saber se eu fazia alguma coisa. Eu falei, eu vou aí botar a porta no lugar. Porque as pessoas amam a aceitação, entendeu? Então, se você quiser viver aos olhos de Deus, deixa eu dar uma notícia para você. Você vai ter que parar de se preocupar com a opinião dos outros. Eu faço por quê? Porque o Senhor é meu Deus. E quem disse que o Senhor é meu Deus? Eu é que falei que Ele é meu Deus. E pronto. E Ele é meu Deus e acabou. Ah, mas eu não concordo. Amanhã vai fazer 2 dias que você não concorda. Quero lá saber. Só que é fácil? Não, porque os outros vão gostar de você. Você vai ter muitos amigos. Vai ter muitos likes. Não vai ter. Eu gosto desse cara, por quê? Porque está lá, ele disse, o Senhor é o seu Deus. E é assim que funciona. Tá certo? Então decida, se você quer viver aos olhos das pessoas, ou aos olhos do Senhor. Sua vida pode ser conduzida nessas duas óticas. A decisão é sua. Mas ele era o rei, olha como é que esse cara vai conduzir. Aqui diz que o Senhor era o Deus de quem? Do rei. Mas olha esse texto agora. 2 Crônicas 14:4. Bota 2 versículos à frente aí. Verso 4. Isso. Mandou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais e que observasse a lei e o mandamento. Presta atenção no que o rei disse. Pensa se eu sou Asa e você é Judá e Benjamim. Tá certo? As duas. Eu digo, a partir de hoje, eu vou lançar um decreto aqui. O único Deus aqui é o Deus dos pais de vocês. O que indica que o Deus que eles estão servindo naquele momento não é o mesmo Deus que Asa resolveu. Não. Mas ele está dizendo para os seus súditos, a partir de hoje, todos vocês, vamos derrubar todos os altares, todos os ambientes de culto pagão, todos vocês, e eu não estou pedindo, eu estou
mandando, o cara botou ordem na casa, todos. E outra coisa, nós vamos observar os 10 mandamentos. A partir de hoje, esse povo vive segundo os 10 mandamentos e vive segundo as leis, mandamentos e leis. E que lei era essa? Uma, não podia comer qualquer tipo de carne. Ué, mas todo mundo... Então você não está querendo viver segundo a ótica do Senhor. Não pode fazer qualquer coisa. Não pode ir a qualquer lugar. Não pode beber qualquer coisa. Não pode falar qualquer coisa. Mas eu não quero. Então tá bom, filho. Então vai viver segundo a ótica dos homens. Porque na ótica de Deus, segundo os olhos do Senhor, eu entendo que você não queira. Eu entendo que uma pergunta lá na sua universidade pode criar um constrangimento. Entendeu? Você nem acredita naquilo, mas é mais confortável para você se posicionar daquele jeito. Por quê? Porque se você se posicionar de acordo com aquilo que você acredita, o pessoal vai te perseguir, vai criar problema para você. Então, você ainda não votou em Deus, para que Ele seja o seu Senhor. E a gente respeita isso, certo? Mas você precisa decidir. Só que quando Asa fez isso, o que aconteceu? Quando Asa resolveu eleger Deus como seu Senhor, fazer as coisas segundo a ótica de Deus, decisão de Asa, particular, pessoal. Aí ele pega a sua decisão como monarca e impõe sobre o povo. Olhe só. Vamos todos obedecer a Deus, observar as leis do Senhor e seus mandamentos. E o povo fez isso. Ah, pastor, mas se o povo queria ou não queria, eu não estou aqui para esclarecer isso. Eu estou dizendo para você que o povo fez. Ele era o rei. Olha o que aconteceu depois disso. Verso 6, do 6 ao 8. E edificou cidades fortificadas em Judá. Por que esse cara edificou? Preste atenção. Preste atenção no texto. Ele pega Deus, coloca como seu Senhor. Ele pega suas ações e coloca segundo a ótica de Deus. Ele pega seus súditos e coloca seus súditos para obedecer a Deus. Quando isso se estabeleceu, ele, Asa, vai edificar cidades fortificadas em Judá. Esse cara agora vai construir um ambiente para eles ficarem. E que tipo de ambiente era esse? Ambientes fortificados. E por quê? Porque a terra estava quieta e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Preste atenção. O dinheiro que Asa ia gastar com soldados, comida, água, material bélico, deslocamento, muitas vezes pedido de apoio a outros reis que alugavam seus exércitos para lutar, ele não tem isso. Quando ele não tem isso, a grana vai para outro lugar, o dinheiro está indo para outra função. E qual era a função? Construir fortaleza, construir uma estrutura fortificada. Por quê? Porque o cara tem tempo para isso. Se está na guerra, os caras estão na guerra. Se não tem guerra, os caras têm que fazer alguma coisa para não ficarem, certo, à toa. Então o que eles vão fazer? Vão construir. E que tipo de cidade? Vão fortificar o negócio. Ué, mas eles não têm guerra hoje, mas amanhã pode ter. Entendeu? Então a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Se hoje a sua situação está fácil, pode estar fácil, porque eu vou te apresentar aqui agora. Mas ele constrói, presta atenção, coloca
o 7. Disse, pois, a Judá. Asa disse a Judá: nós vamos edificar esta cidade, vamos cercar de muro e torre, vamos botar porta e ferrolho, enquanto a terra é nossa. Vamos fazer tudo isso nesse período que as coisas estão boas, que não tem guerra. Não tem guerra hoje, mas amanhã pode ter. Hoje a terra é nossa. E por que ela é nossa? Pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamos-lo, deu-nos repouso de todos os lados, e prosperaram. Olhe bem, dá uma olhada nisso. O cara está num tempo bom, ninguém quer atacar ele, e não quer atacar por quê? Obediência. Está tudo certinho. Prosperam, tudo que coloca a mão prospera. Então tá bom o negócio, o cara está progredindo. E o que ele está fazendo? Criando cidades fortes, fortalezas, portas, ferrolhos, exército. O cara está se estabelecendo. E com isso, o que está acontecendo? Ele está criando pessoas fortes. Pessoas fortes criam tempos fáceis. Nos tempos fáceis, ele cria uma preparação para tempos difíceis. Olha só, no tempo fácil, o cara está preparando pessoas e ambientes para os tempos difíceis. Ele está conseguindo concluir os projetos. Pessoas lutadoras, valentes, carregavam escudos, lanças, flechas. Esse é Asa, um cara sensacional. Mas o que aconteceu? Por mais que obedecemos, irmãos, a luta faz parte da nossa vida. Eu não sei se você já notou, mas tem quase uma teologia que diz o seguinte: se você está sofrendo uma pressão é porque tem algum pecado com você. Porque se você não tivesse pecando, não teria problema. Isso é conversa fiada. A luta, ela é para obediente e para desobediente em algum momento da sua vida. Para com essa coisa. No mundo, mesmo que você obedeça, que Deus esteja do seu lado, Jesus explicou que enquanto você estiver aqui, você vai ter aflição. É assim que funciona. Isso não precisa ser o tempo inteiro. Quando você tem aflição o tempo inteiro, o que acontece? Isso significa que é uma vida desregrada, tem algum desequilíbrio na sua vida. Agora também ninguém pode viver um mar de rosas a vida inteira, porque não é assim que funciona. Então o cara obedeceu, prosperou, construiu cidades fortes, e olha o que o texto diz no verso 11. Coloca o verso 11 aí, eu vou dizer para você. Bota o 11. É isso aí? 2 Crônicas 14, 11? Isso aí, deixa aí por enquanto. Preste atenção. Um belo dia, o rei dos etíopes, ele cismou que ia atacar Judá. Mas sabe o que me estranha? É que a Etiópia fica aproximadamente, pelo menos hoje, 4.000 quilômetros de distância. 4.000 quilômetros, querido, olha para mim aqui. É mais ou menos a distância de Porto Alegre a Fortaleza. Eu fico pensando o que é que faz um rei andar uma distância, mesmo que não fosse tudo isso, tão grande, para levar um exército a invadir uma outra nação. Tem cabimento? E pior, esse cara dos etíopes, ele tem 1 milhão de soldados. 1 milhão de soldados. Sabe quanto Asa tem, o obediente? 580 mil. Eu fico pensando,
O que faz esse cara sair de tão longe para atacar um rei que é obediente? Isso. Você sabe o que faz um obediente sofrer perseguição? A necessidade de mudar o obediente de fase. Quando o obediente é perseguido, ele não vai ser destruído, ele vai ser promovido pela luta que vem sobre ele. Entendeu? Então, quando a luta vier, ela pode ser correção ou pode ser promoção. É assim que funciona. Um cara andar tanto com o exército, o cara tem 500, eu fico imaginando o Asa com 580 mil. Você sabe o que é 580? Maracanã cabe o quê? 50 mil? 70 mil. Tá certo? Vamos botar que fosse 60. Para pensar. São 10 Maracanãs. Né? 580. Isso aí. Né? 10 Maracanã de soldado. Pensa, o cara falou, tô bonito. O tal do inimigo lá, o perturbado, vem com 1 milhão. É quase 2 soldados para um. Para obediente. Então deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei o que você está enfrentando hoje não, hein? Mas provavelmente você deve ter uns problemas. E se não tem hoje, fica tranquilo, que amanhã você vai ter. É verdade. A vida não vai refrescar não. Aí, pastor, eu estou com a saúde de ferro. Perde o emprego. Estou com um empregado e estou com a saúde danada. Dá um problema no casamento. Casamento está maneiro, os filhos ficam perturbados. Os filhos estão direitinho, os pais ficam doentes. Pode notar, está tudo certinho, estou desanimado na fé. O solteiro quer casar, o casado quer divorciar. E a luta só vai. Está todo mundo lutando. Você pensa que é só você? Que é um complô no inferno contra você? Quem é você na fila do pão, rapaz? A chapa está quente para todo mundo? O bagulho está doido? O Asa está lá, vivendo. Lá vem o tal do perturbado lá, do Etíope, com 1 milhão. O Asa não aguentou. Haja Asa. Por uma situação dessa. O que o Asa fez? Foi falar com quem? Foi falar com quem? Fala assim, com o seu Deus. Entendeu? Seu Deus. Eu gosto dessa. Olha o que o Asa clamou ao Senhor. E o que o Asa disse? Senhor, Senhor. Olha só. Nada para te ajudar. Numa tradução nossa, que custa? O Senhor ajudar o poderoso, o Senhor ajudar o cara que não tem nada, o Senhor é o Senhor. Eu gosto desse negócio, porque oração é assim, gente, é assim. Olha só, pois o Senhor, nosso Deus, né? Porque em ti, no teu nome, viemos contra esta multidão. Tá certo, Senhor? Tu és o nosso, não prevaleça contra ti. Ele não está nem dizendo não prevaleça contra ele. Ele já botou Deus no rolo. Não prevaleça contra ti. Tá certo? Ô gente, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você for orar, só ora. Tá bom? Para de... Senhor, nosso Deus e Pai, soberano, longânimo, benigno, inefável, Pai da... Para com isso. Senhor, venho aqui falar com o Senhor, hein? O Senhor sabe que quando eu venho aqui é porque a chapa está quente, que eu não gosto nem de incomodar o Senhor. Mas vou logo falando aí, estou desempregado, hein? Já estou desempregado um tempo. E estudei também não, hein? E as contas estão altas, hein? Não é qualquer emprego não. Estou precisando aí, poxa. Eita, também casei, Senhor. Não sabia que tinha que falar com o Senhor para casar, não, casei. O Senhor conhece ela? Conhece, né? É filha do Senhor? Na verdade, eu nem sei se o Senhor é meu pai ou meu sogro.
Eu fico até confuso. Mas vou falar com o senhor, tá difícil viver com aquela mulher, hein? Tá difícil, dá paciência para mim, dá para ela também, que eu bebo, hein? Eu bebo, eu e Noé, aquele que da arca, nós bebemos pra caramba, isso aí. E outra coisa também, senhor, fiz 2 filhos nela. Que é aquilo, senhor? Nossa, aquilo parece Alien versus Predador, os meninos terríveis, senhor, que é aquilo? Preciso da ajuda do senhor também para criar aquelas crianças. Eu não tô com paciência mais não. Eu já estou quase acabando, que eu sei que o senhor é muito ocupado. Mas olha só, semana que vem minha sogra vem morar aqui, senhor. Olha. Então eu preciso do socorro do senhor bem presente na hora da angústia. Você consegue? Isso é oração. Eu estou cansado de ver gente que diz que não sabe orar. Para com essa formalidade. Entra no altar, Ele é seu Deus, Ele é seu Pai. E diga para Ele onde está doendo, qual é o problema do seu marido, da sua mulher, dos seus filhos. Fala com Ele. Não sei orar, então se lasque. Mas vai lá e fala com o chefe dos crentes. Senhor, a chapa está quente. Entendeu? Ele foi lá, eu gosto da oração do cara. Olha lá, teve tudo simplicidade. Começou e falou, não custa nada o senhor entrar nessa guerra com a gente, poxa. O senhor pode ajudar qualquer um. Vem conosco. Nós colocamos o senhor na nossa vida. Ó, vou falar logo para o senhor, viu? Está lá, ó. Não prevaleça contra ti esse exército. Já botou Deus na frente da guerra. Levou Deus pro rolo. E você fica cheio de formalidade. Ah, sabe por que é? Eu nem vou orar porque eu tenho pecado. Nossa, Deus não sabe de nada disso, sabe? Ele pensa que você é uma santa. Ele sabe que a senhora é bagunçadinha. Ele sabe que o senhor também não vale muita coisa. Ele sabe, Jesus morreu por nós, sendo nós ainda. Então, ele sabe que você não é boa bisca. Ninguém morreria por você, só ele. Nós não vale quase nada, é ou não é? Tem umas pessoas me olhando como que dizem, eu não, você não vale. Você era o primeiro aí a encontrar com o chifrudo, é ou não é verdade? Porque é assim que funciona. Esse é um cara maneiro, um cara legal. Esse tal de Asa. Mas tem umas coisas que às vezes, olha, vou mostrar para vocês agora. 2 Crônicas 15:16. Olha só. Também a Maca, sua mãe, o rei Asa depois, tirou ela do trono. A mãe do Asa. O Asa está tão comprometido com Deus que deu uma pernada na mãe. A velha cismou de ser idólatra. Uma velha perturbada. A velha fez um ídolo. E nem ídolo ela sabe fazer, porque diz que foi um ídolo feio. Está lá, ó. Eu morro de rir lendo a Bíblia. Um ídolo, está lá, ó. Fizeram um horrível. A velha nem ídolo sabe fazer, a velha. Certo? Sabe o que o Asa fez? Foi lá e falou, aqui no meu reino a senhora não vai ser rainha. Entendeu, mamãe? A senhora é minha mãe, mas não vai ser rainha, porque aqui a gente só adora um Deus. Eu gosto desse cara. É ou não é? Botou lá logo a mãe para fora do reinado, tacou fogo no ídolo. É ou não é? Esse cara é um cara sensacional. Sim ou não? Isso aí. Capítulo 15, verso 19. Lê para mim. É isso aí mesmo. Deu para entender, não deu? A leitura dos 6. Vamos tentar de novo para ver se tem pelo menos um sincronismo. E não houve guerra. 35 anos sem, 35 anos produzindo, 35 anos construindo, 35 anos prosperando, 35 anos de paz, de tranquilidade. Só que quando o troço fica muito tranquilo, irmão, o problema costuma chegar. Enquanto seu casamento estiver meio bagunçado assim, discutindo, a gente se dá bem, essa praga, essa peste,
não sei o que, vou largar isso, tem hora que eu me arrependo, onde é que eu estava quando eu casei, meu Deus do céu, isso, não morre. Fica tranquilo, isso é casamento. Vocês brigam? Não, nós não brigamos, nós vivemos numa mansidão. Está acabando, está acabando, está acabando, está acabando. Onde já se viu, gente? Dificuldade. Você tem que ter dificuldade no seu trabalho, na sua empresa, no seu negócio. A dificuldade significa a bagunça, sinal de que é a vida. Você pode se ver, vai visitar alguém. Você entra na sala, mofada no lugar, tudo arrumadinho. Uma xícarazinha que você vê que aquilo não usa nunca. Tiraram aquela sei lá, da coleção de Tutankhamon do Egito para botar em cima da mesa. Não, casa tem que ter bagunça. Casa tem que ter. A bagunça é sinal de que tem vida lá dentro. Então pelo amor de Deus, todo mundo sabe. É assim que funciona. Esse dia eu fui conversar com o pastor. Ele falou: pastor Cláudio, o casamento vai uma beleza, meus filhos, graças a Deus, minha vida financeira está extraordinária, a igreja não tem nenhum problema. Eu não aguentei, falei para ele: nós vamos virar amigo que hora? Você me falar a verdade? Aí ele começou a rir, só me disse assim: tá difícil, né, pastor? Claro que eu sei que tá, porque tá para todo mundo. Então o que aconteceu com esse cara? 35 anos tranquilo. E se tem um negócio que pode fazer a gente relaxar, é a tal da tranquilidade. Os problemas nos mantêm alertas, acesos, preparados. Mas 35 anos gerou problema. E que problema foi? Depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo, que tem pouco tempo. Um tal de Baza, fala assim, Baza. Isso. O Baza ele era o rei de Israel. As 10 tribos. Era basicamente um irmão do Asa. Baza e Asa. Tá certo? O Baza, ele foi fazer uma guerra contra o Asa. E aí ele pegou o seu exército e mandou fechar uma passagem de uma cidade. Você lembra quantos soldados o rei Asa enfrentou dos etíopes? Quantos? Quantos? 1 milhão. 35 anos depois, esse cara, que elegeu Deus como seu Deus, fez o que era reto aos olhos do Senhor, e enfrentou um exército muito mais numeroso que ele, e venceu. Depois, sua mãe, por ser idólatra, 35 anos depois, é desse cara que eu estou falando, crente. Meu propósito aqui hoje é mostrar o cuidado que precisamos ter numa caminhada longa. Grande parte das pessoas, depois de muito tempo numa igreja, sequer são capazes de identificar porque estão vindo. Pode virar algo mecânico. 35 anos depois, está aí, ó. Não houve guerra até o 35º do reinado de Asa. Novamente vem um problema, e ele é bem menor que o anterior. Baasa não é nada diante, certo, do rei dos etíopes, nada. Mas preste atenção, 2 Crônicas 16:2. Então Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, da sua casa, e enviou servos a Ben-Hadad, o rei da Síria, que habitava em Damasco. E o que ele quer? Coloca aí no verso seguinte: acordo há entre mim e ti, conforme houve entre meu pai e o teu. Eis que eu envio prata e ouro. Vai, pois, e anula o teu acordo com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. Preste atenção. Que história é essa?
Asa entra na casa do Senhor, pega os tesouros da casa de Deus, pega os tesouros da sua casa e manda como presente até a Síria, a Damasco. Manda seu mensageiro conversar com o rei da Síria, Ben-Hadad, e dizer o seguinte: Ben-Hadad, olha só, você tem um acordo com Baasa, mas eu posso te pagar mais. Claro que ele pode pagar mais. Ele tem 35 anos de tranquilidade, ele tem 35 anos de prosperidade, mas no começo dessa prosperidade ele disse: nós só somos prósperos porque o Senhor é conosco. Cadê o cara crente de 35 anos atrás? Cadê a pessoa que falava língua estranha? Cadê a pessoa que tinha dons? Cadê o indivíduo que pregava? Cadê a pessoa que tinha prazer de aguardar o dia de culto para vir cultuar a Deus? Cadê? Onde essa pessoa está? Olha só. Quando Asa manda os presentes, sabe o que Ben-Hadad faz? É lógico. Claro que eu estou junto contigo, porque a grana que você me paga é maior que Baasa pode me pagar. Então vamos embora, cara, vamos embora. Esse cara não vai te perturbar mais não. Eu vou te defender. Ben-Hadad vai lá e elimina o problema de Asa. Ele resolveu o problema, sim ou não? Sim. Mas qual é o problema dele agora? É que Deus foi embora. Deus não está nesse negócio. Então o resultado é diferente de aceitação, gente. Seu resultado pode ser extraordinário, mas aos olhos de quem? Olha só. Sabe o que Deus faz? Manda um profeta. O profeta chega lá e diz para Asa: ô, que história é essa, rapaz? Por que você não falou com Deus? Sabe o que ele fez? Ele mandou prender o profeta. O cara mandou prender, o cara que depois a mãe, por idolatria, manda prender o homem porque está dizendo para ele o que Deus quer fazer. Eu quero saber, cadê aquele crente de 35 anos atrás? Cadê aquela pessoa? Ela parece que foi engolida por esse. Sabe o que aconteceu? Mandou prender o profeta, ele ficou doente. Ele adoeceu. O Asa. Sabe o que ele fez? Ele poderia fazer como Davi: pequei, e voltar para Deus, para o seu Deus. Mas ele foi procurar os médicos. E Deus manda dizer a ele: por que você foi procurar os médicos e não a mim? Você vai morrer. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? Ele morreu. Um cara que começou tão bem, meus irmãos, e terminou tão mal. Esse é um grande alerta para todos nós. Eu sei que nós vamos ter que lidar nesse mundo moderno, uma agenda lotada, a escassez muitas vezes de tempo de conseguir vir a todos os cultos, às vezes a nossa situação econômica. Eu entendo tudo isso, meus irmãos, e se você caminha conosco, você sabe que nós somos bem tranquilos no que diz respeito a isso. Mas uma coisa nós não podemos negociar: quem entra por aquelas portas tem que entrar para eleger Deus como seu único Deus. É só isso que a gente quer. É que você diga: Ele é meu Deus. Mas e a opinião das pessoas? Eu não estou muito preocupado com ela, não. Seria muito legal se elas entendessem, mas se elas não entendem, o que eu quero é viver uma vida reta, direita, aos olhos do Senhor. É só isso. Nós precisamos nos preparar, irmãos, porque vem aí o que a Bíblia disse
que viria e que a maioria de nós achou que não iria ver. O tempo da igreja perseguida. Esse tempo está mais breve do que possamos imaginar. Provavelmente a partir de agosto, agora, as redes sociais já serão derrubadas, certo? Sairão do ar, sob qualquer exposição que seja encarada como ofensiva. São Paulo já estava proibindo numa praça pública um evangelista de pregar o evangelho. Igreja, se tem algum pastor nos visitando, eu vou te avisar. Documentação de pastores em dia. Bombeiro em dia. Igrejas legalizadas. Porque se não tiver legalizado, vai fechar. Vão usar as leis. Não é perseguição não, é lei. Certo? Para uma igreja funcionar, ela precisa, certo? Ter ou estar dentro das normas, saídas de emergência e toda a estrutura. É assim que funciona. Nós precisamos preparar um povo forte, um povo firme, porque nós estamos para viver tempos desafiadores. A multiplicação da ciência já chegou, ela está aí. Então, eu não sei como você começou. A Bíblia diz que o melhor é terminar bem. Se possível, comece bem e termine bem. Mas se não conseguir começar bem, pelo menos termine bem. O exemplo desse cara mexeu comigo nessa manhã. Ele foi a minha devocional. E eu olhei e teve muito a ver comigo, porque foi no 35º ano, e é mais ou menos isso que eu tenho de convertido. E eu comecei a me perguntar: como estou eu 35 anos depois? Será que como Asa? Como está você depois de 5 anos, 3 anos, 10 anos? Como está você depois de passar por 2, 3 igrejas, de ser perseguido em outro local? Como está você depois de decepção no casamento, decepção com os filhos, decepção com pastores, com sócios? Como está você hoje? Pare e pense nisso.